Costumo dizer que conheci a Argentina muito antes de visitá-la pela primeira vez. Conheci a Argentina pelas músicas, pelos poetas, pelos escritores, Dom Segundo Sombra, do Guiraldes, entre tantas outras obras. E quando eu estive a primeira vez em Buenos Aires, em 1979, já era uma cidade que estava começando o seu processo de decadência, mas ainda mantinha o glamour, ainda mantinha o encanto, as pessoas ainda eram educadas, as pessoas ainda tinham tempo para compartilhar alguma informação, para educadamente sugerir o melhor lugar para você comer uma boa carne, tomar um bom vinho, tudo a preços extremamente acessíveis. Depois, voltei outras vezes para a Argentina e a cada nova viagem eu percebi o processo de decadência que o país vivia e vivenciava, vive e vivencia, para ser mais exato. Por exemplo, eu gosto muito da Argentina. Acho louvável, por exemplo, que eles tenham transformado uma favela degradante como El Caminito numa atração turística. Isso para mim é algo notável, afinal de contas, é a reinvenção da realidade para quem chega até Buenos Aires. Mas não é sobre os encantos da Argentina que eu quero falar. Eu quero falar sobre algumas questões que estão na ordem do dia. Não sei o nome da indigitada, da cozinheira que aqui no Brasil virou Masterchef, porque nós temos uma tendência natural de valorizar qualquer porcaria, qualquer droga, qualquer vigarice que venha de fora. Aqui nós somos generosos em acolher qualquer tipo de estrupício humano, qualquer tipo de jumento humano, nós acabamos dando guarida, escutando, dando oportunidades que muitas vezes na terra deles não tiveram, porque lá eles sabem a porcaria que essas pessoas são. Claro que estou falando dessa cozinheira que, esquerdista e tendo restaurantes instalados nos endereços mais caros de São Paulo, desandou a falar contra os brasileiros, contra a imensa maioria dos brasileiros. Ela que é financiadora, ela que é patrocinadora, ela que injeta o dinheiro dela, o que é um direito dela, sejamos francos, em candidatos da extrema esquerda. Essa cozinheira argentina resolveu xingar, agredir os conservadores brasileiros. Mas eu não quero que ninguém saia dando tapa no pé da orelha dela, porque seria fazer com que ficássemos no nível da estupidez dela, desta sinvergüenza, como dizem os argentinos, e em Buenos Aires, sinvergüenza não é apenas alguém sem vergonha, é muito pior. E ela certamente sabe qual é o sentido mais pejorativo da palavra sinvergüenza ali naquele espanhol arrabaleiro. Então, o que eu quero dizer é que cabe a nós, brasileiros, não retrucarmos. Lá no começo dos anos 80, eu escutei uma piada que existe um jeito muito fácil de alguém ficar milionário sem trabalhar. Basta comprar um argentino pelo que ele vale e vender pelo que ele pensa que vale. Basta achar alguém que queira fazer esse negócio. É o caso dessa indigitada, é o caso dessa estúpida, é o caso dessa sinvergüenza. Nós, brasileiros, somos generosos em receber os povos de todo o mundo. A minha família veio fugida da fome e da miséria da Europa no século XIX, pelos idos de 1870. Acolher as pessoas, ser generoso com quem chega, é o exemplo do que nós fazemos com os nossos irmãos venezuelanos. Os tantos argentinos que fogem da pocilga na qual se transformou a Argentina nas mãos da esquerda, que esta sinvergüenza idolatra porque ela é uma esquerdista. Por que ela não vai ser esquerdista lá na Argentina? Porque lá ninguém vai comer as porcarias, as gororobas que ela produz. Lá, figuras que nem ela são tratadas como o lixo que ela quis ser aqui no Brasil e que nós, pela generosidade típica nossa, acabou usurpando
de um espaço para o qual ela não tem a mínima capacidade e competência. É simplesmente uma desqualificada em todos os sentidos. E cabe a nós, enquanto brasileiros, não fazermos nada, apenas deixarmos de consumir as porcarias que ela vende nos seus endereços lá no Arturito e no Café Laguapa, que é fácil de você saber onde estão, é nos endereços mais nobres de São Paulo. Portanto, não precisamos fazer nada, é fazer com que ela quebre, como quebrou na Argentina. É fazer com que ela volte a ser apenas e tão somente uma faxineira, sem a dignidade das faxineiras de restaurante. Eu considero lamentável o que nós estamos vivendo, quando uma sinvergüenza desqualificada em todos os sentidos abre espaço para falar mal dos brasileiros. A mídia brasileira, ela precisa de alguém que fale mal do Bolsonaro. E parece que há uma predisposição para encobrir a impotência, para encobrir a raiva e o rancor, fazendo com que as pessoas de fora falem. Como se tivesse mais valor quando uma bosta fala alguma coisa contra os brasileiros. Que fique o exemplo. Nós temos que aprender a nos valorizar. E se a mídia, de um modo geral, está muito mais preocupada em ser venal e ordinária, cabe a nós mostrar para a mídia que o caminho que ela vai seguir é o mesmo dessa sinvergüenza, no lixo, porque é lá que iguais a ela devem viver, mexendo entre os restos de comida, como ela vive a mexer na sua vida de sinvergüenza. Nós precisamos entender que quando alguém chega em nosso país e é recebido em nosso país e tem o direito de recomeçar a sua vida depois de ter quebrado no seu país, o mínimo que nós temos o direito de exigir é que ela respeite o país. Fica aí a dica para o pessoal de São Paulo, é o restaurante Arturito e o Café Laguapa, ou La Mierda, que é a mesma coisa, partindo de uma sinvergüenza desqualificada, imbecil, estúpida e venal como essa. Se você puder compartilhar o nosso vídeo em suas redes sociais, nós muito agradecemos. Para nós é importantíssimo continuar contando com seu apoio. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.